Eu falo agora com o Alexandre Coelho, coordenador e professor do curso de Relações Internacionais e Política da Fundação Escola de Sociologia e Políticas de São Paulo. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao nosso Agora CNN. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre como a decisão da Suprema Corte sobre o tarifaço pode impactar o dia a dia do consumidor americano e como pode também afetar a popularidade do governo de Donald Trump. Pois é, com relação a essa questão do tarifaço, de fato, talvez essa decisão da Suprema Corte possa ter sido, nesse aspecto, né, em termos de preços, benéfica até para o próprio Trump, porque o que se mais reclama hoje, atualmente, de acordo com pesquisas realizadas, por exemplo, pela Reuters Ipsos, é de que o consumidor americano não está contente com o preço dos produtos e de que o maior problema hoje do governo Trump é exatamente a economia, né? E que, inclusive, os republicanos estão muito preocupados com essa questão da economia, até por causa das eleições de midterms que vão ocorrer agora recentemente. Então, de certa forma, entendo que alguns produtos vão chegar até mais baratos na prateleira do consumidor americano, em razão dessa decisão da Suprema Corte. No entanto, a gente tem que deixar claro o seguinte: o que muda, com base nessa decisão, é o instrumento de coerção por parte dos Estados Unidos. Sai a seção, se não me engano, aqui a seção 122 e entra a seção 301, como você bem acabou de citar. O que vai acontecer? Uma maior pressão e um maior número de investigações comerciais para que Donald Trump possa repor a mesma coerção tarifária que ele estava trabalhando antes da decisão da Suprema Corte, repor aos poucos, claro que vai ser mais demorado, mas repor aos poucos a pressão tarifária novamente. Conclusão: a questão da incerteza em termos geopolíticos, geoeconômicos, continua, mesmo com a decisão da Suprema Corte, né? Bom, Trump também sinalizou, professor, que haverá longas batalhas judiciais sobre os pedidos de reembolsos bilionários a empresas. Isso também tem um custo para o governo. De que maneira o Congresso americano pode interferir? Bom, com certeza, essa decisão da Suprema Corte dá munição, respaldo, inclusive, para o entendimento do Congresso de que as decisões em termos tarifários, essas tarifas impostas por Donald Trump, tinham de passar primeiro pelo Congresso americano para serem aplicadas, né? Então, com certeza, o Congresso americano deve agir. A gente não sabe de que forma ainda ela vai utilizar essa decisão da Suprema Corte, mas com certeza é um arsenal, é mais um argumento importantíssimo para o próprio Congresso, é, talvez, como é que a gente pode dizer, segurar o ímpeto tarifário de Donald Trump, né? É óbvio que vai ter uma longa batalha judicial aí pela frente, a gente não sabe como é que isso ainda vai se desenrolar, vai ter um custo para o governo americano, mais do que já está tendo, né? O ano passado, inclusive, mesmo com todas essas tarifas, o governo americano, a economia americana teve um aumento do seu déficit, então não está resultando em pontos positivos no que se refere ao déficit comercial americano. Então, isso deve impactar de fato não só novas manobras dentro do Congresso americano, mas principalmente a questão das eleições do midterms, que é, com base nessa decisão da Suprema Corte, mais um instrumento, mais um argumento para se votar contra a base republicana na próxima eleição, né? Agora, ele fala também sobre essa taxa global anunciada, né, já anunciada por ele um dia depois da decisão da Suprema Corte. Tem chances também, professor, dessa nova taxa ser considerada ilegal pela mesma Suprema Corte? Olha, a chance é a seguinte: vamos primeiro tentar entender como é que funciona, né?
Uhum, De acordo com essa legislação utilizada por Trump agora, que nunca foi utilizada, né, para dizer a verdade, é uhum. inédita a aplicação e o uso dessa regra por Donald Trump, essa regra tem uma validade de 150 dias, tá? Depois de 150 dias, precisa de aprovação do Congresso para ela continuar em vigor. O que que acontece? Pode ter ação judicial contra essa tarifa também nesse interregno, nesse meio tempo? Pode, com certeza. E se tiver, o que que acontece? A gente tem que lembrar que o Poder Judiciário, às vezes a gente reclama, inclusive no Brasil, mas também nos Estados Unidos, mas isso é uma característica do Poder Judiciário em qualquer país, sempre de ser reativo e de demorar, não vai no mesmo tempo da política. O que acontece é que durante esse prazo de 150 dias, duvido muito que saia alguma decisão favorável, pelo menos vinda da Suprema Corte ou de instâncias superiores, que seja favorável a quem estiver contestando a aplicação dessa tarifa. Agora, na verdade, ele aumentou hoje para 15%, mas a gente tem de lembrar que o judiciário ele não vai no mesmo tempo político, que é o tempo de Donald Trump, que é muito mais rápido, né? Ele desafia e primeiro ele joga a decisão, ele assina o decreto, sem se importar se aquilo tem uma base legal ou não, e depois a gente vê o que acontece, é mais ou menos isso. Então, mesmo que haja uma batalha judicial longa, tenho quase que certeza que isso vai extrapolar os 150 dias, que é o prazo mínimo que essa lei tem de vigor antes que o Congresso tenha de aprovar. Depois desse prazo, aí vai depender do Congresso. Ou seja, a gente tem aqui pela frente uma série de variáveis que colocam incertezas no que se refere à aplicação dessa tarifa global, né? É claro que, do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista, inclusive, para o Brasil negociar, vai ser interessante, claro, eu não tenho dúvidas disso, mas como o próprio governo americano acabou de anunciar, e vocês colocaram na reportagem muito bem, qual é o ponto? Eles vão utilizar outro mecanismo, ou seja, a decisão da Suprema Corte, aqui resumindo o que a gente está conversando sobre isso, a decisão da Suprema Corte, ela retira apenas um instrumento de coerção, mas isso não retira a tática, a estratégia de coerção geoeconômica, geopolítica, utilizando as tarifas do governo norte-americano. Vão mudar os instrumentos legais, mas no fundo, as estratégias coercitivas do governo Donald Trump vão se manter. Por isso que, mesmo com essa decisão da Suprema Corte, é importante que se mantenha cautela e se observe os próximos passos, né? Obrigada. Conversamos com Alexandre Coelho, que é coordenador e professor dos cursos de Relações Internacionais e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Até uma próxima, professor. Até uma próxima, muito obrigado.